O que são arquétipos? Foi uma descoberta nova que eu tive um dia, assim, conversando com uma amiga e já achei super interessante, aí eu fui estudar. Então, tem vários vídeos no YouTube que falam de arquétipos e tem o Hélio Couto, que ele tem um material bem grande. Então, bem assim, por cima, arquétipos são símbolos, imagens que o Jung estudou. E o que o arquétipo faz? Tem tudo a ver com o Transform. Essa imagem, quando a gente olha para ela gera uma informação que vai agir diretamente no nosso inconsciente, sem que a gente dê conta. Então, às vezes, uma foto que a gente tem em casa, uma roupa que a gente usa, um pano de prato da cozinha, dependendo do desenho que está ali impresso, aquela imagem tem um poder, um significado que vai agir no nosso inconsciente e pode ser uma das coisas que nos bloqueiam e limitam de forma negativa ou nos impulsionam e nos avançam de forma positiva. Então foi uma coisa assim que eu falei, uau, que legal isso de arquétipo. E eu nem ainda estava pensando no Transform, a nuvem ainda não tinha baixado. E eu comecei, e fiquei ali um dia vendo um vídeo atrás do outro e achei incrível esse conceito. E eu comecei a ver que tem arquétipos que tem só lado positivo e tem arquétipo que ele tem um lado muito positivo, mas você tem que usar com cautela, porque ele pode gerar uma questão negativa muito forte, se você usar em excesso ou dependendo da ocasião. O arco-íris, eu achei ele lindo, porque cada cor que forma o arco-íris, ele tem um significado relacionado a um atributo divino na gente. Porque nós somos seres divinos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, olhar para um arco-íris já dá um estímulo para o nosso inconsciente que a gente pode, a gente merece e é permitido que a gente desenvolva os nossos atributos divinos. E além disso, as cores todas, elas emanam cura e transformação, então tem tudo a ver. E foi uma coisa assim, vai ser o arco-íris porque eu li e automaticamente no meio do isolamento social a minha logo, que é essa da mãozinha com todas essas esferas, ela foi criada pela Nayara. Depois a gente foi ler que a esfera é um arquétipo muito positivo também, de evolução, de transcendência, de iluminação, que são os fluxos da vida, o ciclo. Então também é outro arquétipo positivo que sem querer a gente acabou colocando, né? Cada esfera, ela tem um significado, um plano de existência e cada uma representa uma forma de ferramenta de trabalho que eu tenho hoje para ajudar a estar a serviço e colaborar com as pessoas que eu atendo. E a mão, né, que é a minha ferramenta básica. Então, sabe quando parece que estava tudo interligado, tudo conectado e as pecinhas começaram a se encaixar? Então, eu não tive dúvidas do arco-íris, né? Porque, assim, toda vez que vocês já visualizarem no meu Instagram, qualquer rede social, o marketing, né, que eu tenho feito, a propaganda, a divulgação do workshop Transforme, todo mundo que vê está recebendo já algo positivo por meio da imagem do arco-íris que eu coloco. Então, a gente recebe essa informação pela visão sem a gente nem se dar conta, tá? E aí, todos os detalhes eu já fui pensando nisso. Então, a orquídea aqui, além dela ser linda, maravilhosa, ela é um arquétipo poderosíssimo de prosperidade. Então, vocês estarem olhando ela, vocês já estão recebendo essa informação e liberando muita crença limitante em vocês. Então, assim, é muito simples a gente ter as transformações no nosso dia, né? Então, assim, eu comecei a ler os arquétipos, aí eu tenho que só tomar um cuidado, porque eu começo a até bitolar demais. Então, não, calma, né, Carolina, também não precisa exagerar, né? Porque daí tem os arquétipos negativos, que podem nos limitar. E assim, o que eu penso, o que eu, Carol, penso? Ter uma flor aqui, a gente pode acreditar que ela já está dando uma informação positiva para nós, que nos vai ajudar. E se por acaso isso tudo não for uma verdade,
não tem problema, mal nenhum ela vai fazer com a gente, ela só tá deixando a gente mais bonito. Mas se não vai fazer mal, vamos então acreditar que vai ser positivo, né? Que pode ser. E aí, gente, aí essa semana caiu uma ficha em mim tão linda que eu quero muito compartilhar com vocês. Porque quando eu comecei a estudar os arquétipos e eu vi que Jung foi o grande estudioso, caiu uma ficha na minha cabeça incrível. A minha avó, a mãe da minha mãe, ela bordou pano de pratos, toalhas, ela sempre bordou muito. E eu sempre me questionava, porque quando eu ia assim em alguma feira de artesanato e eu via os outros bordados, sempre os panos de prato tinham vaca, galinha, pato. E a minha avó nunca bordou isso, nunca. Quando eu comecei a estudar sobre os arquétipos, eu falei, gente, a minha avó é muito sábia e ela nem sabe disso. É uma sabedoria dela intuitiva que ela desenvolveu. Por quê? Os bordados da minha avó só tem flores. Ó, só tem flor. E flor é natureza, e natureza é abundante. E eu comecei a descobrir por que minha avó nunca bordou galinha, pato, vaca. Porque pelos arquétipos são todos símbolos que nos remetem a crenças limitantes e negativas. A galinha cisca para trás, a galinha vive para depois a gente matar e comer, a mesma coisa a vaca. Então é recomendado por Jung a gente evitar esses tipos de imagem na nossa casa. E aí eu vi na minha avó essa semana como ela fez, olha que gracinha a blusinha que ela fez da Alice. Então como que ela, com a sabedoria dela, curou a nossa história familiar. Isso nunca eu tinha parado para pensar. Porque a minha avó tem uma história de vida de grandes desafios. Ela passou por miséria mesmo, de falta de alimento, de moradia precária. Ela passou por muitas dores, por muita perda, por muita falta, por muita doença. Só que eu tenho certeza hoje, e essa semana que eu tive essa clareza, de que ela conseguiu essa superação através de uma transformação inata dela pelo trabalho dela do bordado. E a minha avó poderia ter vibrado e caminhado na escassez, na falta, e de alguma maneira, alguma luz interior dela transformou esse caminho dela e levou ela para a abundância. Porque desde que eu me conheço por gente, na minha infância, eu ia na casa da minha avó e era muito novelo de lã. Gente, é linha na casa dela de tudo quanto é cor. Rosas em todos os tons, novelos de linhas degradê. Então era uma coisa de doido. E hoje, com esse olhar, é muita abundância. É muita prosperidade que a minha avó curou. E eu tenho muitos panos de prato aqui em casa, toalhas de mesa, caminho. E é uma coisa assim, chega a ser infinita, parece que brota pano de prato. E isso é abundante como a natureza. E a minha avó, toda vez que eu ia lá, que eu vou lá visitá-la, ela me dá 1, 2 panos de prato. Aí ela fala, leva esse aqui pra não sei quem, leva esse aqui pra sua sogra. As minhas primas, se juntar todas nós e as minhas tias, é pano de prato acho que pra 5 gerações. Os meus primos, pode ser que eles tenham menos, mas cada primo que levava a namorada saía com um pano de prato pelo menos, em cada visita. Então ela conseguiu transformar uma história de muita dificuldade, de muito desafio, de muitas faltas, em uma cura de abundância e de prosperidade para todos nós da família. Então, a minha ficha caiu, acho que foi anteontem,
que eu comecei a pensar muito no conteúdo aqui que a gente ia compartilhar. E eu falei, gente, a minha avó, ela não tem ideia do quanto que ela curou todos nós com os bordados. E aí, gente, por que eu falo isso, né? Pela biologia, nós todos, enquanto nós éramos óvulos, o óvulo, ele já existe dentro da barriga da nossa mãe, desde que a nossa mãe é formada. Então, vamos supor, a nossa avó materna está grávida da nossa mãe. A nossa mãe, enquanto feto, dentro da barriga da avó, já tem todos os óvulos formados. Um desses óvulos somos nós. Diferente do espermatozoide, porque o espermatozoide ele é produzido com frequência, então ele é renovado. Os óvulos não. Os óvulos já estão com a gente desde que a nossa mãe foi formada. Então, 75% das informações genéticas que a gente traz nas nossas mitocôndrias vem da mãe e o restante do pai. Então, desde que a gente era óvulo na barriga da nossa mãe, que estava na barriga da nossa avó, nós já recebemos muitas informações da nossa avó, né? Das questões emocionais dela, contato com toxinas, dos sofrimentos e das alegrias também, porque às vezes a gente só foca porque a gente pegou de negativo. Então, esse vínculo maior, não que com a família paterna a gente não tem sim, claro que tem, mas com a linhagem materna é maior por conta dessas informações da nossa mitocôndria, porque a gente já estava ali, a nossa sementinha do nosso óvulo já estava captando muita coisa. Então, a minha avó traz em todas as gerações depois dela, todas as histórias delas de desafio, que depois foi vivida pela minha mãe, com o olhar da mãe, com as percepções dela, só que a gente captando tudo isso, né? E aí vem a gente, a gente nasce, a gente tá aqui com as nossas experiências, com as nossas percepções, mas eu vi com muita clareza que sim, a minha avó teve uma grande história, e a minha mãe também, de infância, e que com os bordados dela, com essa visão inconsciente que ela tinha da abundância e da prosperidade, eu tenho certeza que ela contribuiu para o que eu estou hoje, a forma como eu estou realizada pessoalmente, profissionalmente, porque a minha avó conseguiu transformar uma história familiar muito forte de escassez, de pobreza, e pelo bordado dela, ela conseguiu embutir na gente essa cura, essa informação da abundância, da prosperidade. Porque ela poderia ter bordado uma galinha, mas ela bordou uma flor. Quer riqueza maior e abundância que as flores da natureza? E não é uma flor, são várias e várias. E por mais que alguns parentes meus, familiares, estão passando por dificuldades, desafios financeiros, a gente sabe que cada um tem as suas responsabilidades, as suas escolhas, mas eu tive tanta certeza de que poderia estar sendo pior para cada um de nós, se não tivesse sido essa cura que a minha avó fez intuitivamente, graças a todo esse bordado que ela colocou e coloca muito amor em fazer e muita abundância. Então ela conseguiu corrigir com esse amor dela a abundância da família. Então eu quero agradecer muito a minha avó. Vó Tereza, te amo, um beijo grande, gratidão por essa cura. E aqui na minha casa eu tenho molduras em quadro que eu coloquei o bordadinho dela, tem no meu fogão, tem no banheiro. Então olha quanta informação que a gente não recebeu através dos bordados da minha avó, de um arquétipo positivo, de um arquétipo avançador, construtivo, de abundância. E ela, no trabalho dela, eu nunca vou esquecer, porque ela falou, Carol, quando eu era nova, ela falou, Carol, você vê a pessoa que borda bem pelo avesso.
o avesso da boa bordadora, ele é organizado, ele é bem feito. Ó, parece até que eu tô mostrando o certo. E aí é a questão da dedicação, de fazer bem feito, né? Então foi muito legal essa visão que eu pude ter dessa minha avó maravilhosa. E eu agradeço, eu honro, eu reconheço essa cura que ela ofereceu para toda a minha família. E eu tomo essa força, eu me empodero dessa capacidade de superação. E aí, gente, outra coisa. Eu poderia falar aqui para vocês que a minha avó foi uma vencedora, mas eu considero esse termo vencedor pesado. Porque toda vez que a gente fala, eu quero vencer essa batalha, eu quero vencer isso de ruim que está acontecendo, o vencer já embute sofrimento, perda, dor. Agora, superar é leve, porque a gente vai superar, nós somos capazes de superar. A Valéria superou, a Gi superou o mestrado, está superando o doutorado. A Jéssica está superando lá no sítio dela, superou os primeiros dias da maternidade. Nós juntos, então eu ouço às vezes os noticiários, porque nós vamos vencer o coronavírus como uma batalha. Eu já falo, repórter, cancela, não vamos vencer nada, não queremos mais morte e sofrimento. Nós vamos superar essa fase, nós vamos transformar essa fase. Então aqui a questão das palavras, né? E a minha avó foi o meu maior exemplo de superação. Então ela superou miséria, falta, fome, doença, perda de 2 filhos e tá aqui, firme e forte, com seus 85, 86 anos, agora eu não sei, bordando em abundância. Então ela trouxe a cura através dos bordados abundantes para toda a família. E isso eu demorei 36 anos para enxergar. Até então eu via como os meros bordados. E ontem, né, eu estava cozinhando, preparando lá a janta, e eu olhei pro bordado do fogão e falei, além dela intuitivamente, com a sabedoria dela, colocar uma informação de abundância e prosperidade, ela tem o amor dela, né? Então, cada bordado que ela faz, o amor que ela transmite, então, na casa de todo mundo que tem esse bordado. E essa coisa da abundância, essa quantidade. Então, quando eu casei, que eu mudei de apartamento, eu precisei dar alguns paninhos para algumas amigas. E tem gente que, às vezes, eu vou na casa de uma pessoa que eu vejo lá bordado da minha avó. Então, assim, é muita abundância. E isso é uma cura que já fugiu da minha família. Já foi aí para outras pessoas. E às vezes a gente não enxerga, né? Então, também ter olhos de ver todas essas oportunidades e as curas ao nosso redor. E aí, no simples, né? Então, a gente pode substituir os panos de prato da cozinha por paninhos de trigo, de flores, e deixando de desusos com as galinhas, com as vaquinhas, que são bonitinhos, mas levam uma informação mais negativa para o nosso cérebro.